Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma conversa com o fotógrafo André Berlink. E hoje nós vamos falar sobre um assunto mais para profissionais. Então eu vou entrar em detalhe numa nova ferramenta da Adobe que para mim está revolucionando a fotografia. Foi um grande passo que a Adobe deu no tratamento de imagem, na pós-produção, e isso está realmente mudando a forma da gente trabalhar, porque agilizou muito um processo que antes era muito demorado e complicado. Então, se você não é fotógrafo profissional, se você não trabalha com o Adobe Lightroom e o Adobe Camera Raw, então esse vídeo não é para você, ok? Mas se você é profissional, se você tem que tratar suas imagens, fique aí e veja esse vídeo porque ele é fundamental. Então, pessoal, primeiramente, antes da gente começar no assunto prático, eu gostaria de falar sobre uma questão que ainda existem profissionais que não trabalham com arquivos em RAW. Eu vou ser um pouco duro aqui e eu gostaria de falar que se você não faz isso, se você trabalha com arquivos em JPEG, seja o porquê seja, não existe desculpa, você está cometendo um grave equívoco. Ah, André, mas eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas fotos, o arquivo é muito rápido. Meu amigo, tira o escorpião do bolso e fotografa, bota no modo RAW mais JPEG. Usa mais cartão. Por quê? Porque o JPEG te deixa engessado. O tratamento de imagem, ele é uma compreensão elástica. Então, com o passar dos anos, a gente vai entendendo cada vez mais, a gente vai mudando a nossa opinião, a gente vai mudando a nossa forma de tratar imagens, e aí com o JPEG a gente fica engessado. A gente tem aquela foto do passado e não consegue voltar atrás. Existem fotos que eu tenho de 10 anos atrás em RAW que eu consigo voltar e eu olho para o meu tratamento no passado e falo, nossa, que coisa ridícula que eu fiz. Então é muito importante a gente entender que o RAW é como se fosse, RAW quer dizer original, né? O arquivo em RAW é como se a gente tivesse a capacidade, de pegar uma receita de bolo e voltar atrás, né? Ou seja, eu deixei esse bolo muito doce, então eu vou voltar atrás, eu vou tirar um pouco da doçura, eu vou fazer um tempero a mais, eu vou modificar essa receita. Eu tenho essa capacidade de voltar no tempo e com o RAW a gente tem essa capacidade. Então esse é o primeiro aspecto. É fundamental trabalhar em RAW? É fundamental, é super importante. E o segundo aspecto é que para você entender, né, se você quer entender esse vídeo, você vai ter que trabalhar com esses arquivos atualizados. Ou seja, o ideal é que você tenha o pacote de fotografia da Adobe, porque essa é uma atualização 2022, né? Então a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre máscaras. Antigamente, as máscaras, o que são as máscaras? As máscaras são a capacidade de a gente trabalhar numa única área da imagem, né? Corrigir cor, escurecer, clarear. Antigamente as máscaras você tinha que abrir o Photoshop e saber fazer as máscaras, isso dava um trabalhão danado. Agora isso não é mais necessário. A gente pode trabalhar as máscaras dentro do próprio Lightroom e dentro do próprio Adobe Camera Raw. Eu particularmente trabalho com Adobe Camera Raw porque quando eu comecei a trabalhar em RAW não existia o Lightroom. E o Lightroom para mim é muito complicado, aquele negócio de biblioteca, etc. Eu não me adaptei com isso. No Adobe Camera Raw eu simplesmente baixo os arquivos, coloco na ordem de data e está ali, eu abro e não tem mistério. Mas eu gostaria de fazer uma observação. Nenhum dos dois tratamentos é diferente, ou seja, só muda a cara do programa, mas o resultado final é o mesmo. É a mesma tecnologia da Adobe que está por trás. Então o efeito na foto é exatamente igual, é a mesma marca, é a Adobe que está processando. Ok? Então isso é muito importante você entender. E também as ferramentas são muito semelhantes. Então se você trabalha com Lightroom, não tem problema. Você vai entender o que eu estou falando. Aqui a gente tem dois programas abertos, né? Tem o Adobe Bridge e tem o Photoshop, né?
Então, essas fotos eu coloquei aqui no meu favoritos, né, numa pasta de tutorial Adobe. Eu tenho 3 fotos. Uma foto feita a gente vê aqui em 2015, uma foto feita em 2018 e uma foto feita em 2022. Então eu vou dar 2 cliques nessa foto feita de 2022, que é uma sessão familiar que eu estou fazendo, né? E aí ele vai abrir no Adobe Camera Raw, que é a mesma coisa que o Lightroom. Aqui a gente tem aquelas ferramentas de tratamento de imagem, básico, curva, detalhe, misturador de cores, correção de cores, ótica, geometria, efeitos, calibração. E aqui a gente tem algumas outras ferramentas na lateral, né? Então, qual é a grande sacada do RAW também? Qual é a grande maravilha do RAW? É a nossa capacidade de mexer na foto. O JPEG ele não tem essa capacidade. Então, por isso a grande diferença. Por isso que a gente tem que trabalhar em RAW, né? Então aqui, por exemplo, olha só que maravilha. Eu vou clicar nessa ferramenta aqui, que o nome dela é mascaramento. Ela já existia no passado, mas agora ela foi implementada, melhorada de uma forma incrível. Eu vou clicar nela e ela vai abrir essa opção aqui, criar nova máscara, selecionar assunto. Eu vou clicar aqui no selecionar assunto e olha o que acontece. Bum! Né? Está detectando o assunto. Simplesmente ele já fez uma máscara na pessoa que está sendo retratada, né? No modelo. E aí está em vermelho essa parte. Quando eu começar a mexer na exposição, ele vai sair do vermelho. E olha só que genial! Simplesmente eu posso clarear a parte mascarada. Aqui a gente tem uma camisa branca, então eu vou pegar os realces e vou voltar um pouquinho. E aí é lógico, a gente tem que tomar cuidado para não estourar a parte, né? Fazer algo que, vamos dizer assim, que feche com a realidade. Então eu vou clarear um pouco, né? Eu fiz essa foto no contraluz, sem um rebatedor, sem uma luz de preenchimento, né? E olha que maravilha que ficou. Então já deu uma mudança radical, né? Olha só. E aí, essas máscaras apareceram aqui. E agora eu simplesmente clico aqui e duplico a máscara. Ficou super claro. Mas eu venho aqui nesse assunto embaixo e simplesmente dou esse comando, inverter. O que ele vai fazer? Ele mascarou a parte de trás. Olha lá, se eu pousar o mouse sobre a máscara, ele mascarou a parte de trás. Mas cuidado, ele mascarou a parte de trás, como eu dupliquei o arquivo, ele levou as configurações da frente para essa parte de trás, ou seja, ele clareou. E nem sempre é isso que a gente quer. Nesse caso eu não quero isso, então eu vou escurecer mais. Né? Vou escurecer mais um pouquinho, vou aumentar o contraste, vou mexer nas sombras, e aqui ó, vou tirar um pouco da cor. Né? Então, super rápido, de uma forma super rápida, eu simplesmente trabalhei separado o modelo do fundo, que é uma coisa incrível, antes demorava muito, né? Então agora eu vou mudar para a máscara da frente e vou talvez mexer um pouco no white balance, vou chamar um pouquinho para o amarelo, olha só. Pronto, pessoal, simplesmente está pronto. Eu não mexi nem nessa parte, no básico aqui, eu nem mexi nisso. Né? Eu vou mexer no detalhe, vou dar uma nitidez e acabou. Eu simplesmente vou exportar isso aqui para o meu, para a mesma vou salvar no mesmo local aqui, né? E vou salvar para o Instagram, por exemplo. Né? Então aqui eu vou colocar o espaço de cor para o Instagram, ele tem que ser sRGB. Ele não pode ser Adobe Camera, ele não pode ser Adobe, porque Adobe, que é o que normalmente a gente usa quando é impressão, ele altera as cores. Então, para monitor, para a internet, tem que ser sRGB. Então, a gente clica no sRGB, 8 está ótimo, e eu vou redimensionar aqui o meu lado longo para 1800 pixels. Simplesmente salvei, boom, minha foto está pronta, maravilhosa. Né? Então, o RAW ele tem essa possibilidade, uma possibilidade de trabalho muito melhor. Olha só, eu vou clicar na tecla P, que ele vai mostrar o passado e o presente. Olha que incrível. É lógico que eu poderia melhorar essa máscara, fazer mais, um monte de mais novos tratamentos,
Por exemplo, se eu clicar aqui nesse mais, criar nova máscara, e colocar no pincel, ele vai me dar um pincel. E aí eu regulo aqui o tamanho do pincel, a difusão, o fluxo, a densidade, né? Normalmente eu gosto de deixar nos 70%, mais ou menos. Então eu vou dar um zoom aqui, por exemplo, ó, vou dar um zoom, né? A qualidade dessa lente é incrível, né? Eu vou voltar para o pincel, que é K, eu já sei o atalho, né? Todo o atalho que você quiser, quando você pousa o mouse, ele aparece o atalho. E aí, por exemplo, ó, eu vou dar uma clareada no olho, vou fazer uma máscara nos olhos aqui, ó, e aí vou vir aqui em exposição e vou dar uma clareada no olho. Vou aumentar aqui, criar uma nova máscara, ó lá, pincel K, um novo pincel, e vou dar uma clareada aqui embaixo do chapéu, para tirar um pouco dessa sombra. Olha só, um pouquinho, né, Ctrl 0, então, volto aqui, P, né, era o passado, presente, pô, ficou maravilhosa, foto incrível, né? Eu posso simplesmente dar concluído que ela vai manter as configurações. Então vejam que essas máscaras, elas são incríveis. Então, por exemplo, agora voltando aqui para o Adobe Bridge, eu estou aqui na pasta tutorial Adobe, eu vou pegar uma foto que eu fiz em 2015 e, né, vou abrir ela no Photoshop, no Adobe Camera Raw, e no Lightroom é a mesma coisa, você vai abrir a mesma coisa. E ela já está tratada, né? E o que eu vou fazer? Eu vou voltar ao passado, tá? Essa é uma das grandes vantagens. Ó, coloquei um Adobe Vívido aqui, né? Fiz uma série de tratamentos. Meus amigos, vou voltar ao passado, não se assustem. Restaurar padrão. Eu vim aqui, ó, nessas 3 bolinhas aqui, mais configurações de imagem, cliquei aqui, simplesmente dei um restaurar padrão. Pum! Voltou ao que era. Isso é o que era. Olha que diferença. Né? Vamos ver se eu dar um Ctrl Z se ele volta. Voltou, ó que maravilha. Né? Então, Ctrl Z, vamos ver se eu consigo fazer rapidamente esse tratamento. Restaurar padrão, isso é o original da foto. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou clarear um pouquinho, talvez para o computador, para o programa entender o que é céu. E aí eu vou clicar novamente, né, nessas máscaras. E aqui eu vou colocar selecionar céu, selecione céu. Olha que maravilha isso, que genial, né? Ele simplesmente vai criar uma máscara no céu. Simplesmente isso, pessoal, simplesmente isso. Então aqui eu posso mexer só no céu já, o que antes eu tive que penar, né? Eu, ó, já fiz em segundos. Simplesmente segundos. Né? Então eu tratei o céu, acabou, morreu, eu volto lá. Uma coisa interessante, está vendo essas vinhetas aqui de lente? Se eu vier aqui, ó, na ótica e colocar usar correções de perfil, ele vai entender a lente que eu estou usando e vai tirar essas vinhetas. Ó, melhorou bastante, ele tirou radical as vinhetas, ó, como mudou. Né? Então, eu voltei uma para trás. Usar correções de perfil. Então, por exemplo, eu achando que o céu estava meio saturado demais, né? Agora eu volto para a máscara e eu acho que agora tá legal, né? Máscara 1, ó lá. Cliquei na máscara. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu posso fazer uma coisa que eu não fiz. Eu simplesmente vou duplicar a máscara 1, pum. Lógico, exagerou totalmente. E nessa ele botou a mesma máscara em cima daquela máscara, mas aí eu vou clicar embaixo e vou dar um inverter. Né? Inverti a máscara, né? Ou seja, o que eu estou selecionando? Eu estou selecionando a cruz no pico da bandeira, que essa foto foi feita no pico da bandeira, e a pedra. Então agora, simplesmente, pessoal, posso fazer isso, eu posso clarear a pedra, clarear o pico. Olha que genial! Isso, para eu fazer isso, era muito difícil. Então, assim, muito rápido. Eu posso até botar uma cor meia doida aqui, combinando, olha lá, ó, dar uma saturada, né? Ficou aquele tom meio amarelado, tal. Então agora eu volto para o básico, né? Aumento o contraste, dou uma escurecidinha e talvez dou um pequeno corte aqui. Bom, pronto, a foto está pronta. Então,
Essa nova ferramenta das máscaras, ela é incrível. Mais uma vez eu vou salvar aqui meu arquivo, alto 1800 pixels, sRGB, não esqueçam disso, para o Instagram. Bum, salvei, ele está salvando aqui. Então, concluído. Vamos fazer mais uma para a gente não esquecer. Ó. Essa foto ela foi tirada no dia 28/7/2018. Já vamos fazer 4 anos agora em 2022. É o Pico do Cristal, né? 7ª maior montanha do Brasil. Então aqui, ó, temos um tratamento também, tá tudo tratado, etc. É a Lua e aqui, ó, é a sombra do Pico da Bandeira. Eu acho essa foto incrível. Não se assustem. O que eu acho importante no tratamento é o seguinte, é passar a emoção que eu tive lá. E muitas vezes a câmera ela não passa essa emoção. Por isso que o tratamento de imagem não é uma enganação. Ele simplesmente traz para aquele momento, para aquela emoção que a gente sentiu. Né? Então aqui, ó, eu vou restaurar o padrão. Vai voltar ao passado. Olha o que era. Olha o que era, minha gente. Né? Então essa é a foto tratada e agora eu estou restaurando o padrão. O RAW é isso. Então eu vou clicar novamente no mascaramento e vou dar o selecionar céu. Vamos ver se ele vai reconhecer o céu, porque, pô, tá escuro esse céu, né? Reconhecer uma parte do céu e aí eu vou clarear, vou deixar os realces aqui, né? Vou puxar os realces para a lua vir e aí vou clicar nessa máscara, duplicar a máscara, né? E vou dar um inverter. O que ele selecionou? A parte de baixo. Nessa parte de baixo eu vou tirar os realces e vou simplesmente clarear, né? Não ficou bom, não ficou bom. Então, ó, um momento aqui que realmente a coisa ficou mais difícil. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente excluir a máscara e excluir a máscara. Bom, aqui eu vou usar um outro tipo de mascaramento, que a gente chama de degradê linear. E aqui eu vou puxar esse degradê aqui, ó, de baixo para cima. E aí eu vou simplesmente clarear, que é o que provavelmente eu tinha feito. E aí eu vou criar mais uma máscara de pincel, K. E aí eu vou vir aqui na montanha, ó, e vou mascarar ela, né? E mais uma vez eu vou clarear. E aí eu vou criar mais uma máscara de pincel, vou diminuir, dar um zoom, aproximar, K, né? O pincel está vivo aqui, ó, e eu vou pintar a montanha. Ou seja, eu estou definindo onde que eu quero clarear, né? E aqui, ó, mais uma máscara. Espero que não dê pau. Mais uma máscara de pincel, né? E agora? Ótimo! Olha lá. É bom uma canetinha para isso, que eu tenho também. Por exemplo, eu quero subtrair porque ficou esse halo aqui, ó, eu dou aqui subtrair, né, com o pincel, e aí ele vai e subtrai, tá? Estou fazendo meio rápido aqui, ó. Subtrair o mascaramento. Ctrl 0. Bom, vou criar um novo mascaramento aqui, ó, num degradê linear também. Eu vou trazer ele até aqui, ó. Aperto o Shift para ele ficar reto. E aí, o que eu vou fazer? Os realces eu vou diminuir. Os brancos eu vou aumentar. Vou botar um pouco de um... Posso botar um pouco de um magenta aqui. E é isso. E agora eu venho para o básico. E aí, sombras. Contraste. E eu vou tirar um pouquinho da saturação, para ficar mais verdadeiro. Rapidamente eu cheguei num ponto que talvez da outra vez eu demorei demais, né? Mais uma vez eu vou salvar e
as configurações continuam as mesmas, eu salvo, beleza. Então, pessoal, é isso. Onde se encontram esse atalho das máscaras? Nessa ferramenta aqui, ó, tá? Mascaramento. Então você clica nela e aí você vai poder criar essas suas máscaras. Então isso é incrível. Principalmente esse selecionar assunto, selecionar céu, né? Isso muda muito. É fazer, é treinar. Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários que eu respondo para vocês. Então, pessoal, gostaram? Então eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem, deem seu like, que é muito importante para os meus vídeos serem descobertos no YouTube. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte: esse canal não vai ser para só fotógrafos amadores, vão ter muitas dicas profissionais, dicas legais, para a gente ter uma conversa, para a gente ter um crescimento junto. Então é muito importante que você fique atento, porque sempre eu vou mesclar entre dicas mais simples e dicas mais profundas, assuntos que são do nosso dia a dia dos fotógrafos. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a semana que vem. Um grande abraço.